Mas eu preciso que você compartilhe isso, porque eu sei que muitas pessoas como nós, da família do meu irmão, não vão ter a resposta que precisam, não vão ter a ajuda que precisam, e nós só conseguimos algumas coisas porque nós corremos atrás. Na noite desta quarta-feira, 28, a cantora gospel Vanilda Bordieri recorreu às redes sociais para compartilhar, visivelmente abalada, a notícia de que os principais suspeitos pelo assassinato de seu irmão foram finalmente detidos pela polícia. A revelação foi feita durante uma transmissão ao vivo marcada por forte comoção. As prisões foram efetuadas pela Delegacia de Investigações Gerais, DEIG, de Avaré, com o suporte do Grupo de Operações Especiais, GOE, de Sorocaba. A operação também cumpriu um mandado de busca e apreensão na mesma região. O caso, que teve grande repercussão na comunidade local e entre os seguidores da artista, remonta a abril de 2024. Antônio Carlos Bueno, conhecido carinhosamente como Tonho Taxista, desapareceu misteriosamente e, dias depois, foi encontrado sem vida dentro de seu próprio carro, no município de Coronel Macedo, interior de São Paulo. Na ocasião, as circunstâncias apontavam para um possível suicídio, já que o corpo estava com uma corda no pescoço. Porém, durante o velório, Vanilda Bordieri declarou publicamente que havia recebido uma revelação divina. Segundo ela, Deus teria lhe mostrado que o responsável pela morte de seu irmão estava presente no local. A cantora chegou a confrontar uma pessoa, mas foi contida por familiares. A partir daquele momento, ela e a sobrinha, filha da vítima, passaram a lutar incansavelmente por justiça. As investigações seguiram por mais de um ano, até que a polícia reunisse provas suficientes para identificar os envolvidos. De acordo com a apuração, um trio composto por uma mulher de 45 anos, seu filho de 27 e um homem de 51 anos teria arquitetado o crime. Todos foram localizados e presos no bairro Jardim Esperança, em Sorocaba. O detalhe que mais chocou a cantora foi saber que os suspeitos estiveram no velório e até derramaram lágrimas diante do caixão numa tentativa, segundo ela, de encobrir o envolvimento no assassinato. Conforme revelado pelas autoridades, a Itomai-se, mulher seria a mandante da ação. O plano teria incluído o uso de substâncias para dopar Antônio Carlos, que em seguida foi morto de maneira a simular um suicídio. Além do laço pessoal, a polícia também descobriu indícios de que os suspeitos tinham vínculos financeiros com o taxista. Há suspeitas de que o trio tenha se beneficiado economicamente após sua morte, incluindo a aquisição de bens. Nós não demos sossego um dia. Eu não parei um dia de correr atrás, porque eu sabia que meu irmão não tinha se suicidado. Meu irmão, no ano passado, dia 16 de abril, ele foi enterrado na cidade de Taquarituba. Ele era taxista e quando nós recebemos a notícia que meu irmão tinha desaparecido, meu irmão até ele tinha, às vezes ele tinha problema de desmaio. A gente falava, deve estar desmaiado, deve estar em algum lugar, deve estar passando, vamos esperar, gente. E quando recebemos a notícia que meu irmão estava amarrado com uma corda no pescoço dentro de um carro, num sítio na cidade de Coronel Macedo, e a notícia já tinha corrido antes, de resultado, que o meu irmão tinha se suicidado, que acharam ele. Mas naquela semana meu irmão tinha pregado sobre a eternidade, sobre o céu. E eu vou pedir para vocês compartilharem, porque isso aí vai servir para outras famílias, para lutarem pela memória de seus familiares, pela honra daqueles que se vão. E quando eu estava indo, né, para Taquarituba com a Célia, nós chegamos lá. Eu não posso citar nomes ainda, né? Mas quando chegamos, houve erro de vários setores sobre a morte do meu irmão. Mas na hora do velório, Deus me mostrou
quem tinha feito isso com o meu irmão. E a pessoa estava no velório. Eu ainda não posso citar o nome porque, embora a justiça já prendeu hoje 3 que tem que ser chamado de suspeito ainda. A gente não pode falar o nome ainda. Tem que ser chamado de suspeito, né? Mesmo sabendo o que aconteceu. E no meio do velório, eu tenho que respirar porque eu tô com meu coração, assim, eu não sei o que eu tô sentindo ainda. Não sei o que eu tô sentindo. Diante de Deus, não sei o que eu tô sentindo. E na hora do velório, eu vi que tinha uma pessoa lá no velório e Deus falou comigo, essa pessoa aí é a pessoa que matou seu irmão. E eu não consegui me controlar na hora do velório do meu irmão. Eu não tinha tanto contato com essa pessoa. E na hora do velório, eu olhei para essa pessoa e eu disse uma coisa, Deus vai tirar a sua máscara, não era para você estar aqui. E algumas pessoas vieram em cima de mim e disseram, você não pode fazer isso, você tá doida. Eu sei que você tá sofrendo pela morte do seu irmão, mas você não pode sair acusando todo mundo. Mas o Senhor colocou fortemente no meu coração. O Senhor colocou fortemente no meu coração que eu não estava errada. Eu não estava errada. E quando a delegacia estava dando o caso do meu irmão por encerrado, quase por encerrado, como suicídio, a minha sobrinha, gente, eu não tô nem sabendo como falar, mas eu tenho que falar para vocês, porque tem muitas pessoas que, talvez como nós tivemos a resposta, as pessoas não terão, e eu tô entrando aqui para falar para você, não abra mão da memória das pessoas que você ama. E eu e a minha sobrinha, nós fomos atrás, nós corremos, e era todo dia, eu e ela, a gente, cada coisa que a gente descobria, minha sobrinha, eu nem sabia que ela tinha essa força, a Priscila, buscando provas aqui, provas ali. Eu nunca aceitei o resultado. E o meu irmão, né, eu não posso falar o nome, não posso falar o nome de quem fez isso com ele, mas já estão presos. Hoje eles foram presos. Mas eu quero voltar para falar o nome desses assassinos que fizeram com meu irmão, que era um coitado. Meu irmão, a pessoa, né, que é esse casal, começaram a dizer que meu irmão estava doente, inventou até um câncer para o meu irmão, coisa que meu irmão não tinha. Estava dopando meu irmão durante algum tempo. E o que fizeram com meu irmão, de amarrar, eu não sei nem como falar isso, mas Deus é tão fiel, que no dia do velório, quando Deus mostrou para mim quem era o assassino do meu irmão, Deus colocou claramente no meu coração, e algumas pessoas se levantaram e disseram, dá um remédio para a Vanilda que ela tá doida. Mas eu não estava doida. Não estava doida. Realmente era Deus que estava me mostrando. Foi mais um ano e um mês de sofrimento. Eu abracei as minhas irmãs. Eu disse, foi ele que matou o Tonho. Foi ele. Eu não estava errada. Eu glorifico a Deus por Deus ter colocado isso no meu coração. Eu sabia desde o começo quem era. Não porque eu suspeitava, mas porque Deus me mostrou no velório do meu irmão. E hoje vai sair na TV Tem, vai sair, já saiu no G1. Já saiu no G1, você pode procurar a morte do taxista em Coronel Macedo. Levaram meu irmão, coitado, dopado até o meio do mato. Amarraram uma corda no pescoço dele. E eu glorifico a Deus, porque quando a gente tem fome e sede de justiça, o Senhor é aquele que vai consolando a nossa alma, Ele vai consolar o nosso coração. Mas eu quero voltar aqui e eu quero falar o nome de quem fez isso. Eu quero falar quem fez isso. E pedir oração para que o Senhor faça justiça. Não vai trazer o meu irmão de volta. Não vai trazer o meu irmão de volta. Não vai trazer.
Mas eu vou falar uma coisa para vocês, não aceite um resultado assim de cara. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Dr. Adriano, da DIG de Avaré, Dr. Rubens, Dr. Mário, que todos os dias eu incomodava ele. Eu mandava mensagem, eu falava: doutor, faz justiça, me ajuda a minha sobrinha, meu sobrinho. E ele falava assim: nós estamos fazendo o nosso melhor trabalho. E eu não dava sossego para ele. Eu sei que eu fiquei pressionando, a minha sobrinha ficou pressionando, a Priscila, a Pati, e é o pai do André, meu sobrinho. E eu disse: Deus, tem misericórdia de nós, não deixa essa dúvida, porque a minha maior tristeza era o que eles contavam, que meu irmão tinha se matado, e meu irmão não tinha se matado. Ele foi um crime tão cruel que o crime é considerado qualificado, porque tem mais de uma pessoa envolvida. Mas a mandante, né, que eu não posso ainda falar o nome, mas cuidado, amados, porque às vezes você dorme com o seu próprio inimigo. Cuidado, porque às vezes o seu inimigo tá do seu lado. Detalhe, eu não me conformo, porque eles estavam no velório do meu irmão. Eles foram pro velório do meu irmão, gente. Essa infeliz, ela chorou em cima do caixão do meu irmão. Esse cara foi lá, ele foi lá no velório do meu irmão, como se nada tivesse acontecido. Quantas famílias estão passando por isso, porque nós não somos melhores que ninguém. Mas quantas pessoas foram injustiçadas. E a gente pensa que vai acontecer só na vida das pessoas, né? A gente pensa que vai acontecer só com outras famílias. Mas acontece na nossa família. E meu coração está quase explodindo, amados. Eu estou muito nervosa. Mesmo sabendo que os suspeitos, que a gente sabe que não são só suspeitos, e a gente não pode citar nome, que hoje eles estão presos, né? Que o Senhor faça justiça pelo meu irmão. A notícia, ela está no G1, ela acabou de passar na TV Tem. E eu peço que vocês orem por nós, porque veio de onde as pessoas não esperavam. Mas eu glorifico a Deus que no velório do meu irmão, preciso falar com vocês, no velório do meu irmão, eu tive a oportunidade de olhar para esse assassino e dizer: Deus vai tirar sua máscara, não era para você estar aqui. E realmente, que Deus tenha misericórdia dos meus sobrinhos, que o Senhor continue nos dando graça e que a justiça de Deus seja feita. E você olhando assim, amados, para a cara da pessoa, você não imagina que a pessoa tem coragem de fazer. Sim, Tiago, é uma mulher, eu não posso falar o nome ainda. É uma mulher e o amante dela, para você ter ideia. Tá? É uma mulher e o amante que fizeram isso com meu irmão. Essa crueldade. O meu irmão era um coitado. Ah, depois que morre todo mundo fica bonzinho. Não, meu irmão era um coitado, que não tinha força para nada. Ela estava dopando, estava fazendo ele ficar doente, fazia ele dormir mais do que ele precisava. E o meu irmão sempre mandava mensagem que me amava. A Maria, minha irmã, tá na live. A Josi também tá. E hoje eu tô entrando aqui só pra... Eu quero que vocês saibam que o nosso Deus é fiel. Mesmo que você saiba que o nosso Deus é poderoso, que Ele não vai deixar os seus filhos sem resposta. Eu fui chamada de louca no velório do meu irmão. Eu fui chamada de louca. Cala sua boca, mandando eu ficar quieta, que eu tava falando loucura. Mas eu, glória a Deus. Deus não permitiu que eu abraçasse aquela assassina. Deus não permitiu que eu desse um abraço dela, graças a Deus. Eu cheguei, o Espírito Santo falou comigo que eram eles. E realmente eles estão hoje na cadeia.
tenho que agradecer a Deus, gente. Eu tenho que agradecer a Deus pela minha sobrinha, a Priscila, a Pati, o André. Que Deus coloque um conforto no coração. Não vai trazer o meu irmão de volta. Não vai trazer. Mas é como se Deus estivesse dizendo: fique em paz, porque eu sou Deus de justiça. E se você foi injustiçado, creia que o Senhor é poderoso, creia que Ele é maravilhoso. Foi uma equipe de profissionais, teve que tirar o caso da cidade de Taquarituba, foi para Avaré. E eu quero agradecer a DIG de Avaré, doutor Adriano, o doutor Kleber, que era o advogado que estava cuidando. E todo esse tempo a gente não podia falar nada, era todo dia a gente ouvindo e dizendo assim, ó: vocês não podem falar nada, vocês têm que ficar quietos. E você sabe o que aconteceu? Eles foram morar lá da minha casa. E eu vi ela e aquele cretino do amante de mãos dadas na cidade de Sorocaba. Não posso falar o nome, mas eu posso falar o que eles fizeram. Com o mês do meu irmão enterrado, eles já estavam morando juntos. E eu quero que o Senhor console cada um de nós. A Célia entrou aí também. E como eu fiquei todos os dias falando com a Priscila, isso daí foi muito forte comigo, né? E eu sei que a gente precisa de ajuda psicológica. Eu já estou fazendo, por causa da morte do meu irmão, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a fazer até academia para distrair a minha cabeça. E muitas vezes as pessoas veem a gente e não entendem o que a gente está passando. E eu glorifico a Deus que hoje começou. E o Senhor vai completar aquilo que Ele começou através da justiça. Quando eu estava indo com a Célia durante esse ano, a viagem, eu disse: Célia, tenho certeza que Deus vai mostrar. E quando chegou no velório, eu fui retirada do velório, de tanto que eu estava nervosa. Me deram um remédio, me fizeram sair do velório, porque eu não cansava de falar que aquele cara era o assassino do meu irmão. E aí a Célia, ela disse assim: ó, Van, fica calma, você não pode ficar falando que você pode ser processada, você tem que ficar quieta. Mas foi uma coisa tão de Deus, que Deus me mostrou que eu não conseguia ficar quieta. E eu falei perto de todo mundo, eu disse: Deus vai tirar a sua máscara. E hoje, para a glória de Deus, né, passou agora na televisão, fiquei sabendo. E para a glória de Deus, eu sei que vai continuar. Não vou pedir perdão para vocês, porque eu tô chorando, muito nervosa. Eu comi todas as minhas unhas. Eu tava com unha feita, eu fui quebrando uma por uma, porque eu sei que isso eu tô querendo que você saiba, eu quero que você saiba que se você não aceita um resultado, vai atrás. A minha sobrinha, a Priscila, que tá aí, a Priscila foi uma guerreira. Nem um dia, tudo que ela descobria, ela me chamava, ela falava: tia Van, eu descobri isso, tia Van, eu ouvi isso, tia Van. E que Deus tenha misericórdia de nós. Eu queria falar com mais detalhes, mas eu não estou em condições emocionais. Eu achei que... Hoje eu já chorei o dia inteiro. Eu falo com as minhas irmãs, elas também estão assim. As minhas sobrinhas, nós estamos... assim que eles forem indiciados, é isso, indiciados pela justiça, e a gente vai poder falar o nome. Caso contrário, a gente não pode falar os nomes. É uma tristeza isso, sabe? Mas Deus é poderoso. Obrigado, Tiago, que Deus abençoe. Já tá no G1, para nós já é uma vitória. Ainda que sejam considerados apenas como suspeito, não interessa, né? Já tá lá a cara desses infelizes, ainda que seja só como
suspeito, não interessa, eles vão ser indiciados em nome de Jesus. E nós estamos acreditando que a justiça vai ser completa em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Ore por nós. Eu tenho um culto para ir. Esse culto vai ser de ação de graças. Porque nós esperamos. Tinha dia que a Célia falava: ai, Van, será que essa justiça vai funcionar? Eu falava: vai funcionar. No outro dia, eu estava desanimada. A Célia: Van, fique em paz, a justiça vai fazer. Aí eu ligava pra minha sobrinha: Pri, e aí, Pri? Nada, tia Van. Outro dia ela ligava: tia Van, vai dar certo, nós avançamos. E graças a Deus, hoje os suspeitos, né? Os suspeitos foram presos. Um trio de suspeitos foram presos, pra glória de Deus. Deus abençoe, gente. Obrigado por ficar um pouco comigo até eu chorar um pouco. Deus abençoe.